Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 3 da Faculdade ProMinas em Montes Claros, Minas Gerais. Hoje eu estou aqui no dia 29 de maio de 2020, às 19 horas e 4 minutos, iniciando o meu encontro com meus amigos, com os meus alunos do sexto período de Direito da ProMinas. Hoje estamos ainda nos encontrando na modalidade remota por conta dessa situação excepcional em que estamos vivenciando do coronavírus. Está realmente nos impedindo de encontrarmos pessoalmente, mas em hipótese alguma vai nos impedir de caminhar aprofundando o conteúdo de processo civil. Hoje, em especial, vamos fazer a análise, a tratativa do cumprimento de sentença e da execução para obrigação de pagar quantia certa. Por óbvio que essa execução das espécies que a gente tem elencada no CPC é a que traz a maior quantidade de ponderações. Então, por isso, hoje nós vamos tratar o norte, e especialmente na questão de execução, que também se aplica ao cumprimento de sentença, os mecanismos expropriatórios, como penhora e outros, nós iremos aprofundar em outros encontros, tá bom? Perfeito, então. Vamos lá começar a nossa caminhada. E antes de começar, só reforçar alguns pontos. Primeiro, como comunicado a todos, essa aula está sendo inteiramente gravada e posteriormente ela vai ser disponibilizada para vocês lá no pincel atômico da Prominas, também lá no meu canal do YouTube, que vai te dar a possibilidade de também acessar essa aula, tá bom? Outra observação em relação à nossa aula de hoje, desde hoje mesmo, dia 29 de 5 de 2020, na parte da manhã, está disponibilizado para vocês um material complementar. Quem ainda não leu, quem ainda não teve acesso, entra lá, dá uma olhada para estudar, é a letra da lei, é sempre bom ter esse contato com a letra da lei, se adaptar a ler a letra da lei ajudará imensamente na sua caminhada para o futuro, tá bom? Já está lá disponibilizado. Outra observação, antes da gente iniciar, somente para quem se sentir mais confortável, eu também estou ao vivo lá no Pincel Atômico, na modalidade aula ao vivo, somente pelo áudio, mas está lá ao vivo. Quem tiver interesse, quem se sentir mais tranquilo, mais confortável em realizar o acompanhamento da aula pelo Pincel Atômico, nós estamos lá também ao vivo, tá bom? Maravilha, então. Vamos iniciar pela quantia certa, falando de cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença busca a expropriação de patrimônio? Sim. Só que ele tem algumas peculiaridades, como nós já estamos vendo em outras situações. A execução por quantia certa ela é muito peculiar, por quê? Seja na execução de coisa, entrega de coisa, seja na execução de exigibilidade, de obrigação de fazer ou não fazer, pode ser que, caso elas não se satisfaçam, elas venham a ser convertidas em perdas e danos e depois vira execução por quantia certa. Então, o que, que eu quero deixar claro? Essa execução por quantia certa, ela busca o valor. E as outras execuções, elas podem acabar se tornando uma execução por quantia certa quando é convertido em perdas e danos, e aí você liquida o valor, chega à conclusão que o valor é determinado X, Y, Z, e aí busca expropriação de patrimônio. Mas vamos começar falando pelo cumprimento de sentença. Lá no artigo 523, que está aí na telinha para vocês, fala para a gente sobre essa questão que envolve o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa. E lá fala assim: no caso da condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e em caso de decisão sobre parcela em controvérsia, aquela que não tem questionamento, o cumprimento definitivo de sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescidos de encostas, se houver. Maravilha. Então, aqui teve a sentença, eu tenho um título executivo judicial,
a qual um devedor, que agora vai ser o executado, ele me deve um valor certo, quer dizer, R$ 1.000, eu quero pegar esse valor. Maravilha, vamos iniciar o cumprimento. E ele tem 15 dias para vir aqui no cumprimento de sentença voluntariamente pagar. Só que olha que interessante. Se ele não pagar voluntariamente dentro dos 15 dias, o que acontece? O que está no parágrafo primeiro. Não ocorrendo o pagamento voluntário do valor descrito na sentença, mais as custas, o débito será acrescido de 10% de multa e também de 10% de honorários advocatícios sucumbenciais. Tranquilo? Então é assim. Tem o prazo para pagar voluntariamente? Sim, maravilha. Se não pagar, qual o prejuízo? Um prejuízo, brincando, de 20% do valor da dívida. Quando a gente fala de R$ 1.000, 5.000, 2.000, se falar 20% é dinheiro, mas não é aquela coisa que vai matar a pessoa. É, mas imagine uma execução de 1 milhão. Um cumprimento de sentença de R$ 1 milhão. Você não paga voluntariamente, 10% de 1 milhão, só de multa é 100 mil. Mais 10% de honorários, mais 100 mil. Então, se não paga voluntariamente, por exemplo, estamos dando exemplo de um cumprimento de sentença de R$ 1 milhão, essa multa e honorário já aumenta R$ 200 mil. Então, a gente tem que ter muito cuidado e verdadeiramente isso foi elencado no Código de Processo Civil com esse objetivo mesmo, de mostrar para a parte assim, cumpre voluntariamente, é melhor. Se você não cumprir voluntariamente, vai ser pior, você vai ter que pagar mais, vai gerar mais desgaste, simples assim. Tranquilo? Então, se pagar dentro dos 15 dias, não tem a condenação de multa e de honorários de 10%. Se não pagar, vai ter que pagar o valor, as custas, a multa e os honorários em 10%. Tá bom? Só que tem uma pergunta. E se na hora de pagar eu não tinha o dinheiro inteiro, o completo, perdão, o valor completo, o valor total, eu tinha só um valor parcial. Mesmo pagando uma parte, incide multa? Essa resposta nos é dada pelo parágrafo 2º do artigo 523. Lá no artigo 523, no parágrafo 2º, fala que quando o pagamento é efetuado de forma parcial, a multa e os honorários incidirão somente sobre o que ficou faltando. Vamos dar exemplo. Era 1 milhão a multa, eu tinha 700 mil, paguei. Vai aplicar multa e honorários, os 10% e 10? Vai, mas somente no que ficou faltando, que seria 300 mil. Eventualmente é para você diminuir condenações. Tranquilo? Um detalhe também que é muito importante. Quando eu estou aqui no cumprimento de sentença, entendam que é porque eu tive uma decisão ou eu tenho um título executivo judicial e a parte não está cumprindo com a sua obrigação. Ela é intimada a pagar em 15 dias. Muitas vezes, o que ela simplesmente faz? Não paga. Nessa situação, o que acontece? O parágrafo 3º deixa claro uma busca aqui por uma relativa celeridade que nos informa que quando não é efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, ou seja, dentro do prazo de 15 dias, o quanto antes vai ser expedido o mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. O que quer dizer isso? Tem 15 dias para pagar, maravilha, lindo, que bonito. Passou os 15 dias, não pagou voluntariamente, além de aplicar 10% de multa, além de aplicar 10% de honorários, vai expedir o quanto antes o mandado de penhora e avaliação, e aí vai se buscar efetivamente analisar aquela questão para buscar o patrimônio daquele executado e assim, daquela forma, satisfazer o crédito daquela parte. Tá bom? Show. Pergunta. Foi só o início. Mas entendemos o 523? Dá um joinha aí que eu quero saber que a opinião sua na minha caminhada aqui, na nossa caminhada, verdadeiramente, é fundamental. Sim. Perfeito. Vamos seguindo então. Lembrando que a qualquer momento, vocês, meus alunos que estão aqui ao vivo, têm liberdade de fazer perguntas. Expedido de ofício é requerimento. Helder, já é expedido.
quanto antes. Se fizer requerimento, mais tranquilo ainda, mas a própria lei já determina que essa expedição tem que ser feita o quanto antes, tá bom? Me fala aí se você entendeu. Vamos continuar a caminhada. Qualquer dúvida vocês vão mandando aqui, ou mesmo por áudio podem fazer o questionamento. Coloquei já na tela para vocês o artigo 524. Fala para a gente que o requerimento aqui do cumprimento de sentença, ele vai ter que estar instruído, ele vai ter que ter acompanhando a petição do cumprimento de sentença, um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo conter as questões que nós já sabemos, termo inicial, termo final, valor da atualização, o valor de juros, atualizar o valor e chegar à conclusão no que diz respeito ao cumprimento de sentença. Isso também, meus amigos, nós já vimos isso, até foi questão de prova, se não estou equivocado, nós tivemos uma das questões da nossa prova lá na Prominas, que tratava especialmente sobre essa questão que envolve a atualização de valores, que os senhores, eu tenho certeza, já dominam completamente, que nós fizemos isso em sala de aula, e o que acontece? Quando eu busco aqui o Poder Judiciário querendo um valor certo, eu já tenho que fazer o quê? Atualizar aquele valor. Uma vez que quando eu estou buscando o Poder Judiciário para ter a quantia certa, eu tenho que, por óbvio, explicar para o Poder Judiciário que quantia certa seria essa, tá bom? Então, o demonstrativo de débito é algo obrigatório que tem que se ter, certinho? Só que eu tenho uma pergunta. E se, na hora de calcular, tiver alguma dúvida ou erro? Se o demonstrativo for algo mais claro que se consiga comprovar que efetivamente não está correto aquele valor atualizado. A lei, ela determina, e aí está para os senhores o parágrafo 1º do artigo 524, que quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora em si terá como base a importância que o juiz entender adequada. Exemplo, o valor da condenação era 10 mil, eu inicio o cumprimento de sentença cobrando 5 milhões. Não tem plausibilidade para chegar de 10 mil em 5 milhões, só se for uma dívida de inúmeros anos, que não é o comum. Tranquilo? E aí, nesse sentido, quando é algo muito claro, o juiz ele vai iniciar o cumprimento, mas a penhora em si só vai recair no valor que o juiz determinar. Isso aqui é a situação onde o demonstrativo está aparentemente excedente. É claro, até o olho viu que estava errado, tá bom? Só que tem um detalhe. Algumas atualizações são simples, outras envolvem situações muito complexas. Eu dou um exemplo de um caso do meu escritório, que nós estamos em um cumprimento de sentença, o valor passa de 1 milhão, só a tabela de atualização, ela tem mais de 40 páginas. 40 páginas só de atualização de valores. Por quê? Porque valia mais de 15 anos, 20, acho que 20 anos que a pessoa tinha um benefício mensal e vai atualizando. Pessoal, tem tabelas que são extremamente complexas. E muitas vezes o juiz, nós da área do direito como um todo, nós sabemos usar matemática para calcular honorários, mas o resto a gente tem muita dificuldade. O juiz também pode ter. E se for necessário, o parágrafo 2º aí do artigo 524, ele coloca uma situação para resguardar. Fala assim, que quando a verificação do cálculo, para realizar essa verificação do cálculo, o juiz pode, inclusive, determinar o contabilista do próprio juiz, no prazo de 30 dias, analisar aquele valor para verificar se está correto, tá bom? No que diz respeito a isso, é importante, por quê? Porque isso vai possibilitar a análise se o valor que está sendo cobrado está ou não coerente com o que houve, o que foi determinado na sentença condenatória. Isso é importante para evitar execuções, cumprimentos de sentença que têm um valor excessivo. Paulo pergunta: nomeie um contador? Ô, Paulo, normalmente vai para o contador do Poder Judiciário.
Dentro dos fóruns, dentro do Poder Judiciário estadual, federal, municipal, existem contadores. Aqui nós não estamos falando especialmente de uma perícia. Aqui, se o juiz quiser comentar, calcular, existe contador no Poder Judiciário. Tá bom, Paulo? E daí a resposta, conseguiu entender se era realmente isso que você estava perguntando. Ah, fez a afirmação. Tá, eu achei que estava perguntando. Maravilha, então. É isso mesmo. Nomeia o contador, mas na verdade ele não nomeia. Ele encaminha o processo para o contador, porque o contador ele já está nomeado, que é um servidor público, tá bom? Que já está lá no fórum. Maravilha, então. Aqui no que diz respeito a isso, tem justificativa, até nós estamos falando aqui uma situação que pode ter uma complexidade enorme. Maravilha. Mas e aí? Passou 15 dias, não pagou? Vamos por 525 do CPC. Eu não vou ficar esperando até a hora que o executado sentir no coração que ele vai lá pagar. Não. O nome disso aqui é poder judiciário. É o poder que vai analisar, dirimir conflitos e evitar que a gente vá para vingança privada, para o uso das próprias razões, que não é o objetivo. O poder judiciário tem que ter mecanismo, sim, de coerção. E aí surge o artigo 523, que está aí na tela de vocês, falando que, transcorrido o prazo de 15 dias para pagamento voluntário, começa a contagem de um prazo de 15 dias para o executado, independente de penhora ou nova intimação, apresentar nos próprios autos sua impugnação. Então, tem 15 dias para o pagamento voluntário, passando os 15 dias, não pagou, já está incidindo a multa, e aí o executado poderá, dentro agora de mais 15 dias, realizar a impugnação ao cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença é a defesa do réu no, na situação que envolve aqui esta, essa fase de busca por satisfação de um crédito de um credor. As custas é do exequente, as custas sempre é de quem deu causa. O exequente pode até estar pagando no início, mas ele vai buscar o ressarcimento do executado. Sempre ao final do processo, as custas processuais são suportadas pelo devedor ou pela pessoa que deu causa àquela ação. Tá bom, Helena? E aí, no que diz respeito à questão da impugnação, o próprio Código de Processo Civil, nós estamos aqui depois de já ter passado por todo um processo. Porque se é cumprimento de sentença, eu já tive todo um processo, ou então tem um título executivo judicial, que teve toda uma análise, uma discussão. E aqui o contraditório, ele existe? Sim, mas ele não é tão alargado como numa fase de conhecimento. E aí eu coloquei para vocês na tela o parágrafo primeiro, porque ele fala o que, que o executado vai poder alegar na sua impugnação ao cumprimento de sentença, que é sua defesa aqui. Primeiro, falta ou nulidade de citação na fase de conhecimento quando o processo tiver dado revelia. O que quer dizer isso? Ah, ele é revel. Ele vira e fala, tudo bem, mas lá no processo, quando você teve a condenação, houve falha na citação, então vai ter que voltar tudo de novo. É uma das alegações que pode ser feita aqui na impugnação. Outra, ilegitimidade de parte, seja o autor ou o réu. O executado, quando presente essa situação, pode alegar. Outra situação, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Questionar, por exemplo, que aquela obrigação ela não mais pode ser cobrada ou não existem aqueles elementos mágicos do artigo 783, certeza, liquidez e exigibilidade, o que impossibilita que aquele cumprimento de sentença continue. Mas também pode ser alegado aqui penhora incorreta ou avaliação errônea, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções, incompetência absoluta ou relativa no juízo da execução ou qualquer causa modificativa, extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação, prescrição, desde que essas alegações elas tenham ocorrido
depois da sentença que gerou aqui essa fase de cumprimento, tá bom? Pode também se alegar questão de impedimento ou suspeição do juiz, artigo 146, 140, ou 144, 145, 146 e 148 lá do Código de Processo Civil, fala o que é impedimento no 144, o que é suspeição no 145, no 146 e 148, aborda para a gente essa questão que envolve a, o procedimento do incidente de impedimento e suspeição. Então, pode ser alegado aqui, pode ser que o juiz seja impedido, seja suspeito, e você queira alegar isso, é permitido também, tá bom? Mas entendam, aqui você, como regra, não discute, eu não dei, a dívida não existe. Você vai discutir assim, ela existe, mas não pode ser cobrada. Simples assim. Se discutir questões que seriam analisadas no processo de conhecimento, em regra geral, não se permitirá aqui. Esse parágrafo primeiro, ele traz para a gente esse norte. Só que lá no parágrafo quarto do artigo 525 tem uma questão de extrema relevância. Existe a possibilidade que o executado alegue que, na verdade, está ocorrendo um excesso de execução. O que seria isso? O executado fala, eu devo, porém, o que está sendo cobrado aqui é algo excessivo, é algo que ultrapassa o razoável. Você está me cobrando a mais do que eu efetivamente devo. Maravilha. Pode alegar isso na impugnação cumprimento de sentença? Claro que pode. Só que olha que interessante, para evitar que a pessoa só alegue de forma protelatória, o parágrafo 4º do artigo 525 fala para a gente, está aí na tela dos senhores, que quando executado alegar que o exequente está realizando o cumprimento de sentença com excesso de execução, ele pleiteando dessa forma um valor que é superior ao que está determinado na sentença, o executado, ao fazer essa impugnação nessa parte, ele é obrigado a declarar de imediato o valor que ele entende ser o valor correto, inclusive apresentando demonstrativo de cálculo e atualização do seu próprio cálculo. Ou seja, não basta você virar e falar, está me cobrando mais do que eu devo. Tem que justificar isso, inclusive falando, o valor que eu devo é Y. Vamos dar um exemplo. Está me cobrando 10 mil reais, 15 mil reais. Eu viro e falo, não, eu fiz aqui a atualização, aqui está a tabela de atualização, e essa tabela de atualização fala o quê? Eu devo 11 mil reais. Você está me cobrando quanto? 15 mil reais. Pessoal, nesse sentido, nesta situação, tem um excesso, mas eu tenho que provar. Por quê? Antigamente, muitos falavam assim, tem excesso de penhora, mas e aí não provava, não justificava, não comprovava que excesso seria esse. Somente alegar não vai a sua situação ser analisada. Simples assim, tá bom? É importante deixar isso claro, porque o próprio parágrafo 5º determina que, quando se basear só nisso, e não tiver o cálculo, aquela impugnação ela vai ser, inclusive, liminarmente rejeitada. Porque você, quando alega excesso de execução, está falando que está cobrando mais do que realmente é devido, você tem o dever, a obrigação processual de comprovar aqui para o Poder Judiciário quanto que efetivamente, então, você deve. Se você não cumpriu com essa sua obrigação, é porque você está enrolando, então não tem como analisar a sua situação, tá bom? Eduardo, maravilha. Eu fui e protocolei a minha impugnação cumprimento de sentença. Então quer dizer que quando eu faço a impugnação cumprimento de sentença, aquele cumprimento de sentença vai parar? Sim ou não? A resposta é não. A regra geral é não. É o que está no parágrafo 6º. A apresentação da impugnação não impede a prática de atos de expropriação para buscar efetivamente essa satisfação do direito do exequente. Que atos seriam esses?
penhoras, buscar realmente o calção, depósito, buscar garantir que aquela obrigação de quantia certa vai ser satisfeita em relação ao exequente. Porém, excepcionalmente poderá se dar efeito suspensivo, mas tem que ter justificativa, tá bom? Maravilha, então. Pergunta: quando o réu, aqui executado, vier dentro do processo e no cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, ele vier comparecer ao juiz antes mesmo de ser intimado, o que vai acontecer? O que vocês acham? O que eu estou falando aqui? Imagina o cumprimento de sentença, como regra geral, quem inicia o cumprimento de sentença é o exequente, é o quem tem interesse. Mas e se o réu for lá e falar, eu quero pagar? É o que está determinado para a gente no artigo 526. Paulo pergunta aqui, e se na impugnação o executado provar que a execução contém vícios? Vai depender do vício, Paulo. Se for, por exemplo, falha na citação, vai rejeitar a sentença e voltar para a fase de conhecimento. Se prova que está prescrito a execução, o cumprimento de sentença vai ser finalizado, extinto. Então, vai depender de qual vício seria esse, para saber qual seria a consequência processual, tá bom? Só que qual que é o objetivo aqui do executado? Criar mecanismos para que não venha pegar patrimônio dele. Se ele conseguir paralisar aquela execução, aquele cumprimento de sentença, perdão, melhor ainda. E aqui nós estamos falando do executado, que ele é um pouco antecipado. Antes mesmo de ser intimado, ele pode aparecer no processo? Sim. É o que está aí para a gente no artigo 526. Fala assim para a gente: é lícito ao réu, nesse caso aqui o executado, antes de ser intimado para o cumprimento de sentença, comparecer em juízo e oferecer o pagamento do valor que entende ser devido, apresentando a tabela de atualização, comprovando que como ele chegou naquele valor que ele entende ser devido. Então, vamos imaginar que eu fui condenado a pagar, vou dar exemplo aqui do Paulo que fez a última pergunta, tem que pagar Paulo 50 mil reais, imagina, se eu tivesse esse tanto de dinheiro. Meu Deus, coitado, deve falar assim, oi professor, sonha, esse tanto de dinheiro você nunca viu nem perto, Deus é mais. Meus amigos, mas imaginem que eu tenho esse dinheiro para pagar o Paulo, 50 mil reais em dinheiro, olha que lindo. Mas aí o Paulo não iniciou ainda a execução, só que eu estou agoniado, eu sei que quanto mais demorar, maior o valor fica. Só para vocês terem noção, hoje eu estava mexendo num cumprimento de sentença provisório contra o meu cliente, que meu cliente devia 22 mil reais e hoje está devendo já 83 mil reais. Então o valor é muito elevado. E aí, o Paulo até fala aqui do depósito judicial, maravilha, e deixa claro que o réu pode vir aqui e querer pagar. Qual o objetivo do réu querer pagar, do executado querer pagar? Parar de contar juros. Só que tem um detalhe, ele vai trazer um valor. O valor vai estar lá, bonitinho. Só que eu também tenho que ouvir a outra parte. É o que está aí na tela para vocês, o parágrafo 1º do artigo 526. O autor será ouvido no prazo de 5 dias, podendo impugnar o valor depositado sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela em controvérsia. O que quer dizer isso? Vamos imaginar que eu depositei os 50 mil, Paulo foi intimado, e aí Paulo vai manifestar. Tá certo, era 50 mil mesmo. Ou então, o Paulo pode, inclusive, impugnar, falar, não, calma aí, Eduardo tá doido. Ele depositou 50 mil, mas eu fiz meus cálculos aqui, dá 90 mil. Só qual que é a vantagem? Como aquele 50 mil, eu, como executado, falei que é devido, ele é incontroverso. Então, aquele valor, acabou. Já pode pegar o exequente e segue a caminhada em relação a o que falta daquela execução, tá bom? E o exequente impugnando o valor que foi depositado pelo executado, o juiz, quando concluir pela insuficiência do depósito, se existir alguma diferença, ele vai aplicar a multa de 10% e, além disso, 10% de honorários advocatícios sucumbenciais, seguindo a execução no que está faltando. Vamos dar exemplo.
Esse caso que a gente está exemplificando aqui. O Paulo, depositei 50 mil, falei que era esse o valor. O Paulo vira e fala que não, que é 90 mil. 50 mil que eu depositei, Paulo já pegou, já é dele. O juiz vai analisar e fala, não, calma aí, o Paulo tá certo, tá devendo 90 mil. Então ainda falta 40 mil para que eu venha a efetuar o pagamento. O juiz determina quando ele entende que houve falta, está faltando valor, para se aplicar aqueles 10% de honorários e 10% de multa em relação ao cumprimento de sentença do que está faltando. Se o autor não questionar, aí é mais tranquilo. Meus amigos, eu nunca tive uma experiência dessa, linda, maravilhosa dessa, de iniciar o cumprimento e antes mesmo de ser intimado, o réu vir depositar. Se fizer isso, eu tenho até medo de, na vida prática, eu tenho até uma parada cardíaca na hora de tanta emoção. Mas vamos rezar para isso acontecer. Não é tão comum. Mas se acontecer, o exequente, analisando a situação, ele vai verificar e confirmando a possibilidade e realmente aquela situação ela está correta, está finalizado ali o caso, está extinto o processo, satisfez a obrigação. Tranquilo? Show de bola. 527 só fala que no cumprimento provisório de sentença vai se aplicar aqui também as questões estabelecidas no nosso nesses artigos do 523 a 526 também se aplica ao cumprimento provisório de sentença. Perfeito, então. Pergunta para os meus amigos que estão aqui ao vivo. Até agora, estão conseguindo entender? Sim ou não? Estão me acompanhando? Porque nós vimos já, então, a parte inicial de cumprimento de sentença para a quantia certa. Nós ainda não aprofundamos questão de penhora, essas coisas ainda não. Mas já vimos a questão de cumprimento de sentença. Todo mundo falando que sim, tô animado, sexta-feira, hoje eu tô sem terno e gravata, tô mais jovem, ó, pra você ver, ó, animação de sexta, né, gente? Tem que estar animado. Pra quê, Eduardo? Pra ficar dentro de casa. Fica dentro de casa, nós ainda estamos vivendo um momento excepcional, mas fica dentro de casa animadaço, porque é sexta-feira. Ó pra você ver. Vai chegando no final da semana, a cabeça da pessoa vai ficando ruim. Mas voltando, tirar nesse momento que é sexta-feira, vamos começar então agora, dar um pulo lá no Código de Processo Civil, que agora a gente estava lá no 523, 524, 525, 526, 527, tratando sobre o cumprimento de sentença. Agora, nós vamos dar um pulo no Código de Processo Civil. Nós vamos pular o artigo 824 do Código de Processo Civil. Por quê? E agora nós vamos começar a abordar e tratar a execução por quantia certa. A execução por quantia certa é quando eu tenho um título executivo extrajudicial que tem um valor certo. Simples assim. E aí, nesta situação, começa a se tratar sobre ela a partir do artigo 824 do Código de Processo Civil. E o que que fala? Algo simples, mas de muita força no que diz respeito à questão de análise aqui pela nossa jornada. Fala assim, execução, por quantia certa, realizar-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. Então, aqui está falando o quê? A regra geral é que a execução vai buscar o quê? A expropriação patrimonial. E neste ponto, a gente tem que lembrar daquele conteúdo que nós abordamos há um tempo atrás sobre responsabilidade patrimonial. O que seria essa busca por expropriação de bens de um devedor? É a entrada do Poder Judiciário dentro do patrimônio do executado para pegar patrimônio e entregar o patrimônio ou o valor que se conseguir da venda daquele patrimônio para o exequente. Simples assim. E lá no artigo 825, que está aí na tela para vocês, fala o que seria essa expropriação. E lá fala que a expropriação consiste em adjudicação, alienação, apropriação de frutos e rendimentos da empresa ou do estabelecimento
e de outros bens. Tá bom? No que diz respeito à expropriação, é a retirada do patrimônio. Vou só resumir aqui, só que nós vamos aprofundar posteriormente cada um. O que seria a adjudicação? Pegou o patrimônio e o exequente, ele concorda em ficar com o patrimônio para bater a dívida ou para, o valor pode ser o mesmo, ficar com o patrimônio, se o valor for menor, ele deposita a diferença, mas fica com o patrimônio. Alienação é buscar asta pública para se leilão, para tentar vender o patrimônio. E apropriação de rendimentos envolve questão mais direcionada a empresas e outros bens, mas também busca satisfação de crédito. Importante deixar claro, porque está aí, eu quero que coloque um asterisco, isso é muito importante, o artigo 826 do Código de Processo Civil. Por quê? Porque fala que antes da adjudicação ou da alienação do bem, o executado pode, a todo tempo, remir à execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida acrescida de juros, custas, honorários advocatícios. O que quer dizer isso? Está indo vender o meu patrimônio, está indo alienar meu patrimônio. Quando vai para, por exemplo, uma aça pública, primeiro se faz a praça, depois o leilão. O leilão, por exemplo, tem se aceitado a arrematação por até 50% do valor. Então, a diferença, a parte pode perder um valor considerável. E aí, nesta hipótese, o que acontece? Se dá possibilidade para o executado, até o momento de fazer a alienação ou adjudicação, levantar a mão e falar: opa, eu tenho aqui, calma aí, tá aqui o dinheiro, acabou. Porque o objetivo aqui não é pegar patrimônio do devedor. O grande objetivo é fazer o devedor pagar. Eu não quero ficar pegando, vendendo a 50%. Não é esse o objetivo. O objetivo é satisfazer a obrigação. Isso sim, tá bom? Só que nesta situação, o que acontece? Eu, como executado, vou ter a possibilidade de ir lá e pagar, até ser adjudicado, até ser alienado aquele patrimônio, tá bom? Por quê? É quantia certa. Se pagar a quantia certa, o que vai acontecer, meus amigos? Acabou. O objetivo da execução foi cumprido. Tranquilo? Show. Maravilha. É o que eu costumo falar em processo de execuções com o executado, quando eles têm algumas situações que discutem, eu falo: meu amigo, é simples. O objetivo nosso não é ocasionar dor de cabeça enorme, não é tirar o patrimônio, porque muitas vezes o executado fala: tá pegando meu patrimônio, não tá pegando, não, você está pagando uma dívida. E o mais claro que a gente quer é dinheiro. Se não tiver dinheiro, aí nós vamos começar a pegar patrimônio, veículo, imóvel, aí tem rendimento de empresa, entre outros que nós vamos ver mais à frente. Mas só para deixar claro que aqui não tem opção não, viu? Ou dá por bem ou vai por mal. Simples assim. Não tem muito bate-papo não, tá bom? Simples e objetivamente é assim. Tranquilo? Maravilha, então. Em relação à questão que envolve a caminhada da execução, aí nós vamos ter que falar do início, do começo. Lá do artigo 827. E fala para a gente o quê? Ao despachar a petição inicial, o juiz vai fixar de plano os honorários advocatícios em 10% a serem pagos pelo executado. Então, aqui na execução, você tem um título executivo extrajudicial, buscou o Poder Judiciário, é uma execução por quantia certa. Na hora que o juiz despacha, ele já determina o quê? 10% do valor é honorários advocatícios sucumbenciais. Simples assim. Tá bom? Maravilha, então. Em relação ao parágrafo primeiro, lá do 827, devemos colocar um asterisco só para não confundir com o prazo do cumprimento de sentença. Aí é uma grande diferença. O cumprimento de sentença, você tem a possibilidade de voluntariamente pagar em 15 dias, caso não pague, 15 dias impugnar. Aqui na execução, meu filho, é mais rápido, mas bem mais rápido, 5 vezes mais rápido. Olha o que está aí no parágrafo primeiro, senhores.
No caso do integral pagamento em 3 dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade. Opa! Então já dei um aviso aí. Qual que é o prazo que o devedor tem para pagar? Simples, 3 dias. Em 3 dias, na execução, tem que pagar. Se você, como executado, dentro do prazo de 3 dias que você foi citado, ir lá e pagar, sabe aqueles 10% que o juiz fixou dos honorários? Você vai ganhar um bônus, uma diminuição. Tá na promoção. De 10 cai para 5. Os advogados até brincam, oh, meu Deus do céu. Por que diminuir do advogado? Mas até brinco. Se for assim, é maravilhoso, pessoal. O processo foi rápido, maravilha. Bola para frente, o dinheiro entrou, que maravilha. É uma forma de incentivar o executado a ir lá e pagar, cumprir com a sua obrigação, tá bom? É importante frisar que alguns buscam fazer isso para evitar realmente o pagamento, porque 5% de honorários em R$ 1.000 é uma coisa, em 10 milhões, em 100 milhões, em 20 mil, em 100 mil, é outra totalmente diferente. Concordam comigo? E aí, no parágrafo segundo fala assim: o valor dos honorários pode ser elevado até 20% quando for feito embarque e execução e ele for rejeitado, podendo a majoração, caso não seja feito embargos, ocorrer ao final do procedimento, levando em conta todo o trabalho que foi realizado pelo advogado. Você quer quando a execução é difícil, deu trabalho, o juiz pode aumentar até 20% o valor dos honorários do advogado, o que ainda pode ficar pior. Show de bola. E agora, nós já falamos sobre ela. Mas eu tenho que colocar 10 asteriscos, pelo amor de Jesus Cristo. Coloca asterisco no artigo 828. Nós já falamos dela quando estávamos falando de fraude à execução, fraude a credores. Nós abordamos esse conteúdo e vou reforçar. Utilizem o artigo 828. Vamos lá. O que fala no 828? O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz com identificação das partes, do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. O que quer dizer isso, meus amigos? Simples assim. Pede uma certidão, pega essa certidão, leva no cartório de imóveis, correndo. Simples. Para evitar que terceiros que venham a adquirir aquele patrimônio possam alegar boa-fé. Se consta lá que já existe uma execução, opa, cuidado. É muito perigoso, tá bom? O juiz vai expedir esta questão da carta, dessa certidão, para averbar no cartório, e você tem uma conta obrigação processual. Depois que o juiz expede essa carta, no prazo de 10 dias, você tem que voltar no processo e provar para o juiz que aquelas comunicações foram verdadeiramente averbadas nos locais de registro para confirmar para o juiz que efetivamente aquela situação ela aconteceu, tá bom? E aí é muito importante deixar isso claro, porque a utilização desse mecanismo é importante para evitar a conhecida fraude contra credores ou fraude de execução, aqui mais especificamente execução. E isso é o que está aí no parágrafo 4º, que está na tela dos senhores. Presume-se fraude, execução, alienação ou oneração de bens quando tem essa averbação da certidão. Simples assim. É presumido que essa questão de fraude e execução quando um bem tem registrado esse patrimônio no cartório de imóveis ou de veículos ou qualquer bem que possa vir a sofrer penhora ou arresto, tem a certidão registrada lá, quem comprar vai ter cometido, sim, algo que não vai poder alegar boa-fé posteriormente para tentar justificar, resguardar seus interesses.
Simples assim. Quem comprar e se o executado vender, está cometendo fraude contra credores. Perdão, fraude contra execução. Fraude contra credores é anterior. E lembrando que quem comete fraude de execução também é aplicada a multazinha de 20, até 20%, né? Vocês lembram disso? Por ato atentatório à dignidade da justiça. Então fique esperto. Que além de pagar essa dívida, só taxa aumenta. Perfeito. Esse é o início. Se o executado vier pagar, maravilha. Mas como eu já havia antecipado, o executado tem um prazo. E o prazo está lá no 829 do CPC. Também está aí na tela dos senhores. Aqui é mais rápido. 3 dias para pagar, contada a citação. Ah, Eduardo, eu tenho 3 dias para pagar? 3 dias para pagar. Simples assim. Tá bom? E aí, é importante deixar claro que o objetivo aqui é satisfazer o crédito do credor. Isso é uma questão óbvia. E para agilizar, o parágrafo 1º lá do artigo 829, que está aí na tela dos senhores, determina para a gente que, do mandado de citação, quando vai citar o executado, informando ele que ele tem 3 dias para fazer o pagamento, também vai estar constando a ordem de penhora a ser cumprida pelo oficial de justiça, tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, lavrando o termo com a devida intimação ao executado. O que quer dizer isso? Foi lá, buscou o oficial de justiça, por exemplo, entregou na mão do executado, tem que pagar em 3 dias. Não pagou, já vai voltar lá, no próprio mandado vai determinar a penhora, para fazer logo, para resguardar o patrimônio, pegar o patrimônio, começar a resguardar o patrimônio, para satisfazer o crédito do exequente. É tanto que o parágrafo 2º, que também está aí na tela dos senhores, determina que essa penhora, ela recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. O que quer dizer isso? Aquele princípio que nós vimos lá no começo dos nossos encontros, no nosso período, o princípio da menor onerosidade. A penhora do patrimônio será realizada, sim, nos bens que o exequente determinar, indicar, pode ser. Mas se o executado vier e mostrar que tem outro patrimônio, não vai gerar prejuízo ao exequente, meu filho, pode pegar, simples assim. Tranquilo? É importante frisar. Eu vou buscar a execução não como uma vingança privada. Eu busco execução como um mecanismo do poder estatal, poder judiciário em específico, para que eu tenha satisfeita uma determinada obrigação que não foi paga voluntariamente. Simples assim. Aqui eu não estou querendo matar o devedor. Eu estou querendo que ele pague. Simples assim. Se ele me pagar for menos oneroso a ele, a tendência é que se utilize o patrimônio que foi indicado pelo próprio executado. Tá bom? Maravilha, então. O oficial de justiça, quando ele não encontra o executado, ele tem que fazer também seu papel, caminhar com as decisões judiciais. E aí, se a gente for no artigo 830, lá fala que se o oficial não encontrar o executado, ele vai arrestar tantos bens quanto os necessários para garantir a execução. Depois de 10 dias, o oficial de justiça procurará o executado 2 vezes, em dias distintos, e se houver uma ocultação, ele vai realizar a citação por hora certa, certificando a situação ocorrida, tá bom? No que diz respeito, quando não for possível a citação por hora certa ou citação pessoal, o exequente também vai poder pedir a citação por edital do executado, tá bom? No que diz respeito a isso, é só para deixar claro que não adianta você, como executado, fugir, tentar não ser citado. Pessoal, nós temos mecanismos de citação dentro do Código de Processo Civil, que são conhecidas como citações fictas, seja por hora certa ou por edital, que elas têm validade da mesma forma. Tá bom?
Então, tomem muito cuidado com isso, tenham uma atenção especial, porque o grande objetivo aqui do caminhar da execução é satisfazer um crédito, sim. E se a parte ré, o executado, estivesse esquivando, o que vocês acham que acontece isso na prática, pessoal? O executado tentar não ser citado, o que vocês acham? Dele fugir, entre aspas, da citação, vocês acham que isso acontece no Brasil? Brasileiro, ninja, samurai, criatividade. Gente, brasileiro não tem limite. Já falei isso com vocês várias vezes. Isso, infelizmente, acontece. E eu tenho que estar estudando processo de execução o tempo inteiro, até para que eu fique atualizado, antenado das questões que estão acontecendo. E numa eventualidade, caso venha acontecer situações semelhantes na jornada profissional, você ter mecanismos para conseguir satisfazer o direito do seu cliente, tá bom? Vamos começar a falar da penhora. Nós vamos falar da penhora, depósito e avaliação, mas agora eu quero falar com os senhores da penhora, porque muitas vezes a gente escuta, o bem foi penhorado, penhora, penhora, penhora. Vamos começar falando do objeto da penhora. O que vai ser o objeto da penhora? Se você foi lá no Código de Processo Civil, estiver seguindo, o Paulo até falou que quase todos, infelizmente, né, falou demais, tem muito mesmo, viu, pessoal? Falou que o devedor, por fazer acordo, pode fazer acordo e entregar os bens para o credor? Pode. O acordo, transigir, fazer a transação, transigir, a qualquer momento do processo pode ser feito acordo, tá bom? É recomendado isso. A qualquer momento, se o juiz notar que tem a possibilidade de ter acordo, meu Deus, é o grande objetivo. Chegar à decisão do Poder Judiciário só quando não tem possibilidade de se fazer um acordo. Tranquilo? Se houver a possibilidade, se as partes têm interesse, faz o acordo o quanto antes, um processo a menos, as partes resolvem aquele conflito, segue a vida. Tá bom? Em relação à penhora, qual o objeto dela? O objeto da penhora, quando a gente começa a tratar sobre ele, nós temos que falar do artigo 831 que está aí na telinha. E fala que a penhora deverá recair sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Então, quer deixar claro que lembra a situação que envolve a responsabilidade patrimonial, o princípio da patrimonialidade. O devedor vai responder com o seu patrimônio atual e futuro. E eu vou buscar na penhora pegar todo o patrimônio dele até satisfazer a dívida, as custas, os honorários, satisfazer o crédito como um todo, que aquele exequente está buscando incansavelmente o Poder Judiciário para satisfazer. Só que existem exceções, em que não vai poder ser objeto de penhora, porque a lei considerar impenhorável ou inalienável. E falar de impenhorabilidade, eu tenho que falar lá do artigo 833. Anote aí, 833, coloca a asterisco nele. Por quê? Lá traz para a gente 12 incisos que vão abordar situações que são consideradas impenhoráveis. Aquilo que não pode ser penhorado. O que é? Situações. Primeiro, bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Primeira situação que é impenhorável. Segunda, os móveis, os pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapasse a necessidade comum correspondente ao médio padrão de vida. Você tem uma geladeira só na família, não vai penhorar sua geladeira. Você tem um fogão. Ah, não, mas eu tenho uma geladeira de ouro. Aí você também exagerou. Aí, realmente, se é um valor alto, elevado, é penhorado. Mas, em regra, aquelas questões domésticas, elas não são pegas, salvo quando tiver mais de um, tiver
ultrapassar as necessidades. Eu tenho 5 geladeiras na minha casa. Vai penhora? Tá doido? Ao penhorar 4, fica uma lá, se tiver justificativa, assim. Terceira situação que é elencada como penhorável. Isso tudo está lá no artigo 833. Os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se for de elevado valor. Gente, mas Eduardo, eu tenho um vestido, é um vestuário, não pode ser penhorado. Em regra geral, não pode, não. Mas se é o vestido, por exemplo, é um vestido Gucci, Dolce Gabbana, Versace, vestidos de 40 mil, 50 mil, 80 mil. Eu tenho cliente que é loja de roupa que vende vestido, roupas como um todo, de alto poder aquisitivo. Tem cliente dela que chega a comprar vestido de 80 mil reais. Eu vou para desmaiar de saber isso, mas tem público. Vestido de 30 mil, 20 mil. Se é vestuário, em regra não é penhorado, salvo se houver um valor alto. Aí tem justificativa. Eu já penhorei 2 vestidos. Nós já tivemos, no caso do escritório, 2 vestidos penhorados. E os dois somados dava 18 mil reais. E aí foi para leilão e conseguiu vender um deles. É patrimônio, tá bom? Outra questão que também é impenhorável: vencimento, subsídio, soldo, salário, aposentadoria, pensão, questões que envolvem questões alimentares, salário em regra geral, não pode ser penhorado. Também os honorários de profissional liberal não pode ser penhorado, porque também tem esse caráter alimentar. Quinta situação que é elencada lá como impenhorável: não pode recair a penhora. Livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício profissional do executado. Por exemplo, eu tenho um notebook, eu preciso dele para trabalhar. Eventualmente, se numa execução viesse a buscá-lo, eu ia falar o quê? Não, meu notebook é meu objeto de trabalho. Hoje o processo é eletrônico. Isso aqui é um material que ele é necessário para a minha atuação. Não tem como. Aí não penhoraria. E o dentista, a parte estrutural de uma clínica odontológica realmente tem um valor elevado. Tem, mas aquilo ali é instrumento profissional. Em regra geral, não poderá ser penhorado. É a regra geral. Sexta situação, seguro de vida. Também não pode. É uma peculiaridade aqui elencada. Sétimo, material necessário para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. O material já está na obra, vai ser usado e depois verifica o bem como um todo. Pequena propriedade rural, quando determinado por lei, desde que quando ela for trabalhada pela família. Aqui busca mesmo essa questão até da função social do imóvel. A propriedade rural, a pequena propriedade rural, quando é utilizada para o trabalho da família, em regra geral, ela também é impenhorável, tá bom? Recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde e assistência social. Também está aqui elencado como impenhorável. Eduardo, mas eu tenho um dinheirinho, eu estou juntando. Maravilha. Se for na poupança, até 40 salários mínimos é impenhorável. Então, pode juntar na poupança até 40 salários mínimos, e mesmo se tiver uma execução, aquele valor, ele é impenhorável, até o limite de 40 salários mínimos. Recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei. Esse aí é impenhorável, mas a gente fica assim, com aquele olhar assim: meu Deus, para que existe esse fundo partidário? Tudo bem. Créditos oriundos da alienação imobiliária sob regime de corporação imobiliária, vinculado a uma execução em obra. Também é impenhorável, tá bom? Maravilha. Deixa eu ver a pergunta. O de bens assegurados pela Lei 8.009 de 90. Você está falando da lei de bens de família. Também, os bens que são considerados de família também não podem sofrer as limitações que são aqui analisadas, que impedem realmente esse ato de expropriação. Perfeito. Aqui perguntas. Esses são relativos ou absolutos? Como assim? É Rafael que está falando, né? Você está falando da impenhorabilidade, meu amigo? Me fala aí para que eu fique sabendo. Mas se for sobre isso, em regra geral, não tem penhora sobre essas questões. Não existe questionamento. Tá bom? Pessoal,
Essas são as situações que a gente tem que deixar claro da impenhorabilidade. Por quê? Porque é muito importante se saber que tem limites à execução. E ali estou claramente diante de uma situação de impossibilidade de buscar aquele patrimônio. Detalhe, eu não posso buscar o patrimônio, mas e os frutos? Posso. Por exemplo, os frutos que vêm de um aluguel do imóvel, o fruto que vem do trabalho de um profissional, da empresa dele. Olha o que fala o artigo 834. O artigo 834 fala, pode ser penhorado, se não tiver outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. Viram? Show de bola. Agora, eu quero falar com os senhores de ordem da penhora. O que é isso? Quando eu vou pegar o patrimônio do devedor, eu tenho que seguir a ordem que está lá no 835, coloquei já na tela o 835, no caput, mas lá eu tenho 13 incisos. Nós vamos lembrar de 13 de quem? 13 é galo. Vocês vão lembrar disso e aí vão lembrar quantos são a ordem da penhora que pode ocorrer dentro de um processo de execução, tá bom? Deixa eu colocar na telinha para vocês os incisos, que aí vocês conseguem ir lendo, já ir analisando. Coloquei os 5 primeiros aí agora. Vou colocar mais 5 aqui, do sexto ao 10º para vocês aí. Um instante. Estou colocando aí na telinha para vocês até o 10º agora. E agora eu vou colocar os 3 últimos incisos. Quando eu vou penhorar, eu tenho que seguir essa ordem como regra geral, os 13 incisos. Tá bom? Já está na tela para você todos os 13 incisos do artigo 835. Primeira questão que eu vou penhorar: dinheiro. Em espécie, depósito, aplicação, dinheiro é o primeiro objetivo. Títulos públicos da União, com cotação no mercado. Segundo, se não tiver títulos de valores mobiliários, com cotação em mercado, maravilha. Também, passando, veículo de via terrestre. Você tem o veículo, vou pegar. Quinto, bens imóveis, vamos procurar os bens imóveis. Bens móveis em geral, vou pegar patrimônio. Semoventes, o cavalo. Vou pegar um cavalo. Gente, tem cavalo que custa R$ 1 milhão. É pesado, tô te falando. Também pode ser penhorado. O oitavo, navios, aeronaves. Seu navio, sua aeronave, gente. Nossos navios, nossas aeronaves. Que isso, gente? Se a gente tiver navio e aeronave, a gente não vai estar perdendo o patrimônio, porque a gente vai ter o navio e aeronave. Nós vamos chique demais, velho. E aí, também, ações e cotas de sociedades simples empresárias, percentual de faturamento de empresa devedora. Isso é muito importante. Tem empresa que tira o patrimônio, mas ela tem que declarar, ela tem faturamento, eu consigo penhorar o faturamento. Também a 11ª nessa lista, pedras e metais preciosos, diamante, eu tenho um anel de ouro, uma corrente, questões desse sentido também podem ser penhorados. Direitos adquiridos em promessa de compra e venda e alienação fiduciária em garantia ou qualquer outro direito que ali for justificado. Tá bom? No que diz respeito a essa situação, nós devemos deixar claro um ponto muito específico. Quando eu busco a penhora de um patrimônio, eu estou buscando satisfazer o crédito daquele credor. Tranquilo? O que é importante deixar claro? A prioridade, eu acabei de colocar para vocês aí o parágrafo primeiro, a prioridade é receber em dinheiro. É quantia certa. Então, qual que é a prioridade? O dinheiro. E aí? É prioritária a penhora em dinheiro. O parágrafo primeiro fala isso. Podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no CAP de acordo com as circunstâncias. Essa ordem tem que ser seguida, mas não é uma coisa à risca. A prioridade é dinheiro. Tirando isso, no caso concreto, o juiz vai analisar qual que seria a melhor situação, a melhor hipótese de se fazer a análise. Qual que seria a bolsa, tá bom? A penhora, ela é documentada, ela é registrada? Sim. A penhora, ela será registrada mediante auto ou termo. Vai ser registrado lá em respeito ao artigo 838, tá bom, pessoal?
Então, não é simplesmente ir lá e falar penhorei. Tem todo um procedimento, tem que se ter um auto indicando dia, mês, ano, lugar, nome do exequente, nome do executado, os bens que estão sendo penhorados, as características daquele bem penhorado, a nomeação de quem vai ficar como depositário dos bens, respondendo pelos bens, a questão que envolve a penhora, ela é muito importante, por quê? Porque eu tenho que documentar para, primeiro, evitar abusos, segundo, evitar excessos de penhora, porque isso também pode ser discutido. Nós vimos lá na impugnação, o cumprimento, isso também vale para os embargos. Excesso de penhora pode ser questionado. Você vira e fala, gente, eu já questionei, penhorou uma vez um patrimônio de um cliente meu de R$ 1 milhão por uma dívida de R$ 7 mil. Eu falei, você tá ficando doido? Ué, enlouqueceu? Vai penhorar uma coisa de 1 milhão? Uma dívida de 7? Isso não existe. E aí fomos discutindo até conseguir recair em outro bem, tá bom? No que diz respeito a essa situação, uma pergunta fica na nossa mente. Posso, onde, melhor dizendo, eu faço a penhora? Em que local? Pessoal, o artigo 845 é claro. Onde o bem estiver. Não tem desculpa, não. A penhora vai ser efetuada em que lugar? Onde os bens se encontrarem, mesmo que estejam na posse ou detenção ou guarda de terceiros. Lembre-se, quando a gente falou de responsabilidade patrimonial, falamos que existe a responsabilidade primária e secundária. Quando o bem é do devedor, mas está com o terceiro, ainda é responsabilidade primária. Ah, mas está com o terceiro. Se não é do terceiro, está com ele, pode pegar, é do devedor. Simples assim, tá bom? Na questão que envolve a penhora dos imóveis, é mais tranquilo, você vai no próprio cartório de imóveis, mas veículos, outros bens como um todo, você vai fazer o auto, vai garantir que seja realizado toda aquela caminhada e vai documentar através do auto. Aqui, só para relembrar, até uma resposta que vocês me deram na prova, do 846. Coloquei aí só para relembrar. E quando o oficial de justiça chega para fazer a penhora e não abre as portas, o que pode fazer? O oficial vai comunicar ao juiz para solicitar aquela ordem de arrombamento. Dois oficiais vão lá acompanhar, arrombar quando necessário, se necessário estar acompanhado das autoridades policiais, ao final vai ter que se fazer constar testemunhas que comprovaram aquela situação, vai se fazer o auto, tudo documentado, de o que aconteceu, da forma que aconteceu. Isso é muito importante, é muito relevante para falarmos, tá bom? Para caminhar no que diz respeito à execução, no que diz respeito à nossa jornada de hoje, o que eu poderia falar com os senhores, vou fazer assim. Eu vou começar a falar, por conta do horário, da modificação da penhora, mas eu começo hoje e a gente encerra no próximo encontro, porque ela tem algumas peculiaridades. Mas só para deixar claro, posso pedir para modificar a penhora? Sim ou não? Penhorou lá o carro, penhorou lá a casa. Posso pedir para fazer a substituição, troca da penhora? Sim ou não? Sim. Está previsto para a gente no artigo 847 do Código de Processo Civil. E lá fala assim: o executado pode, no prazo de 10 dias, contados da data da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos oneroso e não trará prejuízo ao exequente. Tranquilo? Simples assim. Pode ser pedida a modificação da penhora? Sim ou não? Sim. Sobre os detalhamentos desse pedido, quando o juiz vai analisar, de que forma, eu continuo esse bate-papo nosso no nosso próximo encontro, tá bom? Deixa eu só fazer uma pergunta para os meus queridos amigos que estão aqui ao vivo da Promidas. Hoje, conseguimos entender? Estamos entrando na vida prática mesmo da execução. Pegar o patrimônio, é a fase que a gente gosta, como advogado, ganhar dinheiro, ai meu Deus do céu. Conseguiu me entender? Mandou aí o sim, fico muito feliz. Vamos fazer assim. Como é uma gravação,
Vou só para finalizar a nossa gravação e volto para conversar com vocês que estão ao vivo, tá bom? Meus amigos, para você que está assistindo em algum outro momento, muito obrigado por ter caminhado nessa jornada com a minha pessoa e com os colegas que estiveram aqui ao vivo. Você que está assistindo o Pincel Atômico, você que está assistindo meu canal do YouTube, obrigado. Nos encontraremos em outras oportunidades para continuar esse bate-papo, esse aprofundamento na área processual civil. Fiquem todos com Deus. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que você assistiu este nosso encontro. Um grande abraço. Até a próxima.